ao primeiro vídeo de uma série nova que está começando hoje, que é uma série de bate-papos, de pontos e contrapontos, quando eu trago um convidado para esse cenário novo que vocês estão vendo aqui, o nosso lounge, e hoje nós vamos comentar um julgado do STJ com um convidado super especial, o professor Sandro Gaspar Amaral, que está aqui do meu lado, espetacular. Ele é um expoente do direito civil, de um modo geral, especializado no direito das famílias, não é isso, Sandro? Das famílias. Isso, ele é especializado nisso. E esse julgado do STJ que a gente vai comentar hoje, ele tem tanto a parte material quanto a parte processual. Daí a expertise do nosso convidado hoje. É ele que vai brilhar no vídeo de hoje, trazendo toda a informação que a gente precisa para entender bem esse julgado. E no final, se a gente estiver confortável, né, Sandra? A gente até dá a nossa opinião sobre o acerto ou o erro desse julgado. Mas o julgado, a história é a seguinte: informativo 618 do STJ, e o caso concreto é uma execução de título extrajudicial, cuja obrigação são mensalidades escolares que não foram pagas pela devedora, a mãe de uma determinada criança. Começa a execução exequente à escola, executada a mãe dessa criança, e ante a impossibilidade de satisfação do crédito, porque não havia bens no patrimônio da executada, entendeu o juiz em redirecionar a execução para o pai daquela criança, ao argumento no direito material de que o pai também é responsável pelo pagamento das obrigações dos filhos, e ao argumento processual de que o pai tem legitimidade passiva extraordinária para figurar naquela execução. O nosso convidado especial de hoje vai comentar a parte material e depois ele me devolve a palavra, não é isso, Sandro? É isso. Para a gente falar sobre a parte processual. Com vocês, mediante uma salva de palmas, aí onde vocês estão agora, professor Sandro Gaspar Amaral. Primeiríssimo lugar, estou muito feliz por estar aqui. Nossa amizade de longa data, um amor muito grande construído nessa nossa irmandade. Você sempre elegantíssimo nos modos, no vestuário, na meia e na botoadura, e muito contente por poder dividir esse espaço contigo. Mas vamos lá, vamos à questão do direito material. É fato que o STJ foi bastante influenciado por uma determinação do ECA, é o artigo 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que estabelece a obrigação de sustento da criança e adolescente aos pais. Então, pai e mãe são devedores solidários na obrigação de sustentar seus filhos. Essa obrigação está estabelecida na lei. E por que o ECA estabelece essa obrigação? Porque ela decorre do poder familiar. Então, enquanto pai e mãe forem titulares de poder familiar, eles têm obrigação legal de sustento dos seus filhos. Só que, nesse caso, a decisão, ela patina um pouco no direito civil, um pouco porque a gente tenta sempre ser elegante, né? Porque a obrigação legal, ela é ilíquida. A lei não estabelece o que o pai vai pagar, o que o pai vai contribuir, o que a mãe vai contribuir. A liquidação dessa obrigação é feita em juízo, mediante a fiscalização do Ministério Público. Então, ninguém pode dizer se seria o pai que pagaria aquela mensalidade escolar ou não. Logo, foi a Corte Superior precipitada por apontar para o pai uma obrigação de pagar uma mensalidade escolar na medida em que foi a mãe que celebrou o contrato. E é uma outra questão também. Se a guarda for compartilhada, a decisão de matricular o filho naquela instituição de ensino, a priori é dos dois. Mas se a guarda for exclusiva da mãe, unilateral da mãe, o pai não tem ingerência para estabelecer qual local o filho vai estudar. A mãe decide sozinha, a mãe celebra o contrato sozinha, a mãe decide sozinha. Ou seja, pelo direito material, é bastante frágil se responsabilizar os dois. É fato que na responsabilidade civil, inclusive o José Maria Leone, que lança um livro agora, esse ano 2018, logo a obra dele é bastante atualizada, ele se posiciona de que a responsabilidade civil pelo ato do filho menor
é dividida pelos pais. Não importa se quem é o guardião, quem não é. Mas isso não é responsabilidade civil, isso é uma responsabilidade contratual. Quer dizer, é responsabilidade civil, mas não é uma responsabilidade aquiliana, é uma responsabilidade contratual. Então, nem mesmo na fundamentação do Leone eles vão encontrar eco. Entendi. Isso me causa uma série de dúvidas. Talvez você possa me ajudar. Então, não é automática a obrigação dos dois pais na obrigação escolar, por exemplo? Não, é automática a obrigação de sustento. Mas quem vai pagar o quê? Quanto cada um vai contribuir, vai depender do exame de um trinômio, né? O exame da expressão material da necessidade da criança ou do adolescente, o exame da capacidade econômica da mãe e da capacidade econômica do pai e o quanto a proporção de cada um para contribuir ali. Quem pode mais contribui mais, quem pode menos contribui menos. Enquanto não for feito o exame desse trinômio, não tem como você dizer se o pai vai pagar mensalidade escolar ou não. E aí tem uma outra questão. Eu estou perturbando hoje o nosso convidado. É uma maravilha, você jamais perturba. Tem uma outra questão. Se eu preciso discutir se o pai tem que pagar ou não naquele caso concreto, eu fico imaginando se já existe uma pensão alimentícia fixada e o pai já está pagando. Então, na verdade, ele não teria que responder por aquela execução. Excelente. Já que ele já paga. Excelente. Tem outras questões. Ele tem possibilidade de pagar? Já existe fixada a proporcionalidade ou não? E todas essas questões têm que ser fixadas num processo de conhecimento. Certamente, porque a mãe pode ser a gestora do pagamento. Né? O judiciário verificou que caberia ao pai pagar, mas ele paga em espécie, ele não paga in natura. Então, quando ele dá o dinheiro na mão da mãe, para a mãe administrar, a responsável financeiramente da escola é ela. É ela. E aí, a gente até poderia pensar assim, mas por uma questão de celeridade e economia, vamos logo redirecionar para o pai, e o pai tem como discutir isso tudo num processo de conhecimento chamado embargos do executado. Alguns chamam de embargos da execução, embargos do devedor, embora o nome mais adequado seja embargos do executado. Os embargos do executado, então, têm essa natureza de processo de conhecimento, o pai poderia discutir ali. Só que aí eu vejo um problema processual. Com certeza. O pai tinha todo o direito de discutir essas questões num prévio processo de conhecimento para depois haver uma execução. Então eu estou suprimindo desse pai, por exemplo, e aqui a gente está falando pai, gente, só esclarecendo, porque o caso concreto é envolvendo o pai, mas nada impede que seja o pai o responsável e redirecione para a mãe. E aí, nesse caso, eu fico pensando no seguinte, o pai tinha duas possibilidades de discutir, um processo de conhecimento e depois uma execução, que aí seria uma execução de título judicial. Eu estou privando, então, pelo menos de uma discussão em sede de processo de conhecimento. Ficaria ruim, na minha opinião. Até inconstitucional, você está cesseando a defesa dele. Exatamente. E fora isso tudo, tem uma bobagemzinha chamada nulla executio sine titulo. Não existe título executivo voltado para aquele pai. E se o pai fosse o executado, voltado para aquela mãe. Mas o STJ entendeu dessa maneira. O que a gente faz? Eu entendo que essa decisão do STJ não tem qualquer amparo jurídico. Me soa como, mais uma vez, um ativismo jurídico. Né? Eu penso assim, eu acho assim, então acho que deve ser assim. Não há compromisso com a lei, processo civil, você é a grande referência, aliás, uma das minhas grandes referências é você, de que não há amparo nenhum. Se não há amparo nenhum, até pelo próprio princípio processual, essa execução seria nula em face do pai, ele poderia argumentar em sede de embargo executado a nulidade em relação a ele, seja inconstitucional, uma desgraça. É ruim. Mas uma coisa que a gente não pode encurtinar é que esse julgado existe, é de uma corte superior. O STJ, como a gente sabe, é o órgão de cúpula da Justiça Comum, estadual e federal, para questões não constitucionais, evidentemente. E o que a gente tem que saber é o seguinte, se nós a gente discutiu até agora, 9 minutos e tanto de vídeo, a gente discutiu a parte jurídica, acadêmica e teórica. Mas nada impede que a gente tenha que conviver com isso. Pelo contrário, nós somos obrigados a conviver com a existência de julgado como esse. Então, se nós somos advogados da mãe, por exemplo, não tem muito o que fazer. Mas se nós somos advogados da escola, é possível pedir esse redirecionamento com base nesse julgado. Exatamente. E se nós formos advogados do pai,
A defesa em embargos ou até em exceção de pré-executividade seria: eu não tenho um título executivo, eu não sou executado no título, no execúcio sine título, que venha em cima de mim, ok, mas pela via adequada, que é a via do processo de conhecimento. Isso me parece. E o bom também de pensar é que um acórdão não significa uma consolidação de jurisprudência do tribunal, né? Então, sim, podemos ter fé que no futuro o STJ venha se posicionar de forma diferente. A gente espera que sim. Bom, a gente vai encerrando então o nosso primeiro bate-papo com um professor que está aqui conosco hoje, Sandro, que é espetacular, vocês já puderam ver isso, e aí eu faço uma propaganda aqui que vocês merecem muito, muito saber e participar. O professor Sandro tem uma fanpage no Facebook, não é isso? Fala um pouquinho da sua fanpage. É bem simplesinha, só eu utilizo essa página para fazer minhas publicações, para dar o meu diário, o que eu faço, o que eu penso. Então quem quiser, vá lá no Facebook, professor Sandro Gaspar Amaral, ou só Sandro Gaspar Amaral, você me acha com tranquilidade. Recomendo muito, muito para vocês. Agradeço a presença do meu irmão que está aqui hoje. E a gente volta num próximo vídeo. Estou pensando seriamente em fazer uma série só com o Sandro. Nossa, e uma outra com convidados diversos. A gente se vê, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.